segundo tipo de solo ou coração, que também não é bom, é o que foi semeado em pedregais. É o que está no verso 20 e 21. Ó, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ai, 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 logo se ofende. E aí? Logo se ofende. Então veja que esse solo até entende, recebe a palavra com alegria, a revelação com alegria, mas na hora de praticar, aí finge que não é com ele, corre do caminho, porque agora que recebeu a revelação da palavra, agora que vai ter que praticar, e na maioria das vezes não abrem mão de suas vidas para fazer a vontade do Pai. E o que então vai acontecer? O que vai ocorrer? Qual que é a consequência do solo rochoso? A semente caiu, o evangelho caiu, até penetrou e cresceu, mas não tem raiz. Por quê? Porque encontrou pedras. Aí, qualquer coisinha faz com que essa planta seja o quê? Arrancada, porque a mesma não tem raiz em si mesma. É profundo ou não? Vocês conseguiram entender? Vocês estão conseguindo entender? Vocês já ouviram um ensinamento sobre isso? De tamanha profundidade como eu recebi, eu estou passando para vocês agora. Vocês já ouviram falar sobre essa parábola do semeador, pausadamente, verso por verso assim? É difícil, né, gente? Mas olha, é tremendo. É tremendo. Então, não tem raiz em si mesma. Então, deixa eu te falar algo aqui. Anota, todas as pessoas que vivem ou querem viver o chamado do Evangelho em suas vidas, gente, isso aqui é fato, vão encontrar perseguições, afrontas por causa da palavra de Deus. Isso daqui não tem como, faz parte. Se a palavra de Deus não criar raiz e não frutificar em você, na verdade, seu coração é um solo rochoso. E um detalhe importante: o coração ou o solo da beira do caminho, seja poucas pessoas, mas esse solo rochoso que lemos é muita gente. É muita gente que quer ouvir, quer algo novo, quer novidade, mas poucas pessoas querem praticar do que estão ouvindo. Poucas querem levar para o seu dia a dia e praticar o Evangelho. São poucas, gente. Então, agora, o terceiro tipo de solo é o que foi semeado entre os espinhos. Olha o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Gente, infrutífera. Fica infrutífera. O evangelho do reino, ele é o evangelho do id. Ou seja, saia do seu conforto. Perca a sua vida por Jesus. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho do id.
perca o seu conforto. Entendeu? O evangelho do reino, pessoal, ele vai nos ensinar a abrir mão de nossa vida para viver para Deus, para a gente viver para o nosso Senhor Jesus. Mas nós temos um problema quanto a esse evangelho do reino de Deus. Quando vivemos pelo Senhor, nós estamos também, é aí que pega, nós estamos abrindo o quê? Mão das coisas deste mundo, coisas que não são ruins. Gente, é o contrário. Nós estamos abrindo mãos de coisas boas, muito boas. Só que o texto, ele está dizendo que os cuidados deste mundo, ou seja, são coisas que nos dão prazer, riqueza, dinheiro, só que, entretanto, todavia, quem vive por um não consegue viver pelo outro. E aqui nesse texto, vemos que terá que se fazer o quê? Uma escolha. É uma escolha. Não dá para você querer viver nos dois mundos. Não dá para tentar ganhar o mundo e ganhar a Cristo ao mesmo tempo. Ah, meu filho, vai ter que decidir. Vai ter que sair do muro. Na verdade, você está em cima do muro, você está em decisão, está mais para o lado ruim do que para o lado bom, né? Ou é sim ou é não. Mateus 16, 25, ó. O que fala? Eu achei aqui, ó. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Só vou dar um aviso para você que está aqui estudando. Não é que quem vem para Jesus é pobre ou vai ficar miserável. Não é isso. É muito pelo contrário. Aquele que viver pelo Evangelho, Deus o galardoará. Ele vai te dar galardão 100 vezes mais. Marcos 10, 29 e 30. Olha o que vai falar Marcos 10, 29 e 30. Presta atenção. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmão ou irmãs, pai ou mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. A vida eterna. Entenderam? Então, diante disso, nós que escolhemos a Cristo. E Ele vai o quê? Me abençoar. Ele vai te abençoar. Eu não posso escolher os cuidados deste mundo, senão estaria o quê? Abrindo mão de Cristo. Muitos querem ganhar suas vidas, mas ganhando a vida, na verdade, está perdendo a Cristo. Nossa, Danilo, está perdendo a Cristo. Ou seja, os espinhos estão sufocando a semente. E o resultado é não dar o quê? Fruto. É o que está falando o texto. Está infrutífero. Não vai nascer. Não vai gerar frutos para o reino. Aquele que perder a vida é aquele que vai ganhar. Ai, gente, quando você perde é onde você ganha. É aquele que vai ganhar. Porque Jesus está voltando. E Jesus nos recompensará segundo nossas obras.
pois a mesma vai nos acompanhar. As nossas obras nos acompanham. Romanos 2,6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. João 34,11, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Jó 34,11, né? Jó 34,11. Ele faz segundo o seu caminho. Entenderam? E também Apocalipse 14,13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Então, não é em vão trabalhar no Senhor. Tem uma recompensa. Então, a todo tempo, os espinhos vêm sufocar as sementes que estamos recebendo. Sabe essa semente que você está recebendo agora, estudando agora, ouvindo aqui o Evangelho do Reino, nesse início de aula sobre as 7 parábolas? Essa palavra que você está recebendo, deixa ela frutificar, sabe? Deixa ela gerar semente. Não é só uma aula aqui. Isso aqui é um conselho, isso aqui é um estudo, mas com revelação, é Deus falando. Não deixa os espinhos da vida te sufocar. Sufocar essa semente para que você não possa produzir. E não criar raiz em seu coração. Só que se você deixar criar raiz, ela vai gerar frutos para o reino. E você entrará para o gozo do teu Senhor, para a alegria do teu Senhor. Para um reino vindouro, vida eterna e o governo com Cristo, porque é a palavra do reino. Então, essa é a verdadeira riqueza, onde a traça, a ferrugem não vai destruir. Tá? E, por fim, o versículo 23, né, gente? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100 e outro 60 e outro 30. Essa é a boa terra. Tá? Então, cada um vai produzir segundo a sua capacidade. Sua capacidade. E isso não é problema. É segundo a sua capacidade. Não é problema. Acredite. O que produziu 100 não produziu mais para Deus do que aquele que produziu 30. Poxa, aquele lá tem muito talento, ele tem 20. Nossa, eu só tenho 5. Esse tem 3 talentos e produziu 3, ele dobrou, legal. Eu tenho só 2, produzi 2. Para Deus produziu tudo por igual. Tudo por igual. Ele dá segundo a medida da tua capacidade que você pode produzir para o reino de Deus. É isso. Quem é a boa terra? São aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra e dá fruto. É isso que é o resultado, dá fruto. Eu vou fazer aqui uma pergunta para você pensar. Que frutos, né? Frutor é mais. É mais. Que frutos que você, ou que nós também, eu vou me incluir, porque também a palavra corta em mim primeiro. Com certeza, corta em muito mais. Então, que fruto nós aqui, como igreja, aqui, nós temos dado das palavras que temos ouvido? Guarda isso daqui. Ninguém é uma boa terra para sempre. Guarda essa frase hoje, vai. Ninguém é uma boa terra para sempre. Hoje você pode ser essa boa terra. Só que amanhã não mais.
Não mais, não é uma boa terra para sempre, gente. Talvez você ouve a palavra hoje e dá fruto. Você entende a palavra hoje, só que amanhã muda de ideia. Então não se torna, então você vai se tornar um outro solo. Então em cada reunião, em cada culto ou em cada célula que você participa, nós somos um tipo de solo. Nós temos que ser o quê? Uma boa terra. O máximo de tempo possível. E a palavra que ouvimos, temos o que agora? Que gerar fruto. É isso que ele quer, nós temos que gerar fruto. Então, se alguém te perguntar se você é uma boa terra, o que você vai fazer? Eu vou mostrar os frutos, que valem mais do que palavras. Eu vou mostrar os frutos. Por quê? Porque você é um que tem ouvido o Evangelho, compreendido o Evangelho, tem suportado as aflições, as perseguições por causa do Evangelho, tem aberto mão dos prazeres do mundo e tem frutificado pelo Senhor. São esses que vão reinar, que vão acompanhar Cristo quando Ele vir na sua glória. Esses são o quê? São as primícias que dão prazer a Deus. Amém? Pessoal, essa é a palavra do reino que nós estudamos hoje, a parábola do semeador. E na próxima aula nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo, aqui partindo para o versículo 24. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Esse é o ensinamento que eu tenho trazido, que eu trouxe para vocês do semeador, primeira parábola, e vamos para a próxima parábola, que é a parábola do semeador. Deus abençoe, até mais.